Há uma certa arrogância no governo dos Estados Unidos em relação ao dólar americano. Eu não acho que ninguém realmente no governo dos Estados Unidos, no Tesouro ou no Banco Central esteja com medo do Bitcoin como uma ameaça ao dólar. Eles definitivamente deveriam estar, mas não estão, por arrogância e ignorância econômica. Eles simplesmente não entendem. E é essa a nossa vantagem. Outra vantagem é que o crescimento do Bitcoin é rápido em termos históricos, mas em 15 anos de desenvolvimento, ele se infiltrou na sociedade de uma forma mais aceitável. Ele não surgiu imediatamente e se tornou popular de uma vez só. No recente episódio de What Bitcoin Did, o pioneiro empresário de criptomoedas, Eric Von Reus, explora o potencial transformador do Bitcoin para limitar o poder do governo e o futuro empolgante da inteligência artificial. Voorhees argumentou que o Bitcoin pode atuar como uma restrição ao governo, eliminando sua capacidade de imprimir dinheiro à vontade, promovendo assim uma governança menor e mais honesta. Essa ideia revolucionária reflete uma mudança fundamental em direção ao sistema financeiro descentralizado, transparente e sem fronteiras. Então, lucra comigo e veja como o especialista discute sua jornada desde a fundação da Satoshi Dice e o Shapeshift até o lançamento da Venice AI, uma plataforma que enfatiza privacidade e interações de inteligência artificial sem censura. Ele destaca o surgimento do Bitcoin como uma força disruptiva nas finanças e seu potencial para reformular a dinâmica do poder governamental. Então, abre aspas, eu acho interessante como experimento intelectual discutir até que ponto os humanos podem existir sem um governo central. Quando eu digo que acho moralmente duvidoso que isso seja justificado, não significa que não seja pragmático. Existem governos melhores e piores. Menores geralmente são melhores, e acho que o governo tende a funcionar melhor quando é menor. Em uma cidade local, isso não é tão ofensivo para mim, pois um governo local não comanda metade da economia da cidade. Quando isso se escala para o tamanho do governo federal dos Estados Unidos, ele consome metade de toda a capacidade produtiva do país, o que equivale a metade de todo o PIB. Quando chega a essa escala, os males que vejo no princípio moral tornam-se tão grandes e manifestos de tantas maneiras horríveis que realmente desenvolvo uma aversão apaixonada contra isso. O que me fez apaixonar pelo Bitcoin foi que ele era uma moeda baseada no mercado, não violava nenhum princípio moral e não podia ser desligado. Você não precisa de permissão para usá-lo e não precisa converter ninguém com o voto para que seja aprovado. Está lá, pacificamente, para qualquer um que queira usá-lo, e se for amplamente adotado, como está acontecendo, ele próprio restringe a capacidade dos governos de crescer, pois remove a capacidade de imprimir dinheiro. O objetivo final do Bitcoin é que as moedas fiduciárias falhem ao longo do tempo, e com o Bitcoin tem uma alternativa. Um governo não pode operar com Bitcoin da mesma maneira que opera com uma moeda fiduciária. A única maneira de um governo operar em um mundo com Bitcoin é através de impostos e empréstimos, ou até mesmo de inflação. Simplesmente retirar a capacidade de fazer essa última coisa torna os governos menores e mais honestos. Isso é realmente o objetivo final do Bitcoin, alcançar essa restrição ao governo onde as constituições e o voto falharam. Eu entendi isso imediatamente e li 3 artigos seguidos. Comecei cético ao saber que um ativo tinha apreciado 100% em um mês. Aí pensei, ok, isso é um golpe, o que é isso? Mas no 3º artigo, cerca de 30 minutos depois, pensei, uau, isso é a coisa mais interessante, poderosa e revolucionária que já ouvi falar. Eu não sabia se seria bem sucedido, mas pensei que poderia ser, e valia todo o esforço para tentar fazer isso acontecer. Se fosse bem sucedido, mudaria absolutamente o mundo. Brincávamos e debatíamos nos fóruns do Bitcoin Talk anos atrás, todos dizendo, um dia um país pode ter Bitcoin, e todos os céticos diziam, vocês são loucos, isso nunca vai acontecer. Mas a maioria das coisas sobre as quais brincávamos aconteceram. A grande surpresa foi ver a explosão de outros ativos digitais derivados da tecnologia Bitcoin, todo o ecossistema de criptomoedas. Quando aprendi sobre o Bitcoin, era apenas uma ferramenta simples de dinheiro em uma blockchain descentralizada e sem permissão. Tivemos essa exploração cambriana de ativos digitais em diferentes blockchains.
Embora muitos sejam lixo e fraudulentos, é fascinante ver como essa tecnologia não apenas colocou moedas no centro das atenções, mas também inspirou toda uma indústria de inovação financeira e ferramentas. É importante para alguém descobrir o Bitcoin, acreditar nele e vê-lo subir, porque isso é uma validação quantificável. As pessoas ganham muito dinheiro, se sentem bem, inteligentes e acreditam que aquilo em que confiaram está acontecendo. Então, elas passam pelo crash, que é o verdadeiro teste do herói. As medidas objetivas dizem que você é um idiota, que deveria ter vendido, e a dúvida toma conta. Toda a esperança que você tinha desaparece e as pessoas que te achavam legal começam a pensar que você cometeu um erro estúpido. Isso testa completamente a sua convicção. Você precisa pensar: estou correto na minha tese? Isso é realmente válido? E toma essa decisão por si mesmo. Aqueles que mantêm essa convicção e veem o retorno são extremamente convictos e estarão nisso para sempre, sentindo-se bem com essa decisão. Fecha aspas. Como acabamos de ouvir de Eric Von Hills, um grande nome no mundo de criptomoedas, ele explicou como o crescimento do Bitcoin pode realmente conter o poder governamental. Seu ponto principal é que o Bitcoin visa limitar a capacidade dos governos de imprimir dinheiro à vontade, forçando-os a depender de uma tributação em empréstimos, basicamente tornando-os mais honestos. Eric também detalha a importância das tecnologias descentralizadas para aumentar as liberdades pessoais e reduzir o alcance do governo. Notavelmente, ele discutiu sua nova plataforma de inteligência artificial, a Venice, que se distingue do ChatGPT ao focar na autonomia e privacidade do usuário. Mas agora, vamos mergulhar mais a fundo enquanto o Eric compartilha mais insights sobre sua visão para o Venice e como o Bitcoin pode se cruzar com tecnologia de ponta em inteligência artificial como essa. E se você está achando essa discussão interessante, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Abre aspas. Venice é o meu novo projeto e é melhor descrito como um ChatGPT que não espiona você e não censura suas respostas. Várias grandes empresas de tecnologia oferecem um chat AI e seus produtos são incríveis. Não quero menosprezá-los, estão construindo tecnologias revolucionárias, muito impressionantes, com pessoas inteligentes trabalhando nisso. Sou cliente de muitos deles e ainda uso seus produtos. No entanto, tudo que você já disse em um desses aplicativos é registrado pela empresa em um banco de dados central, vinculado à sua identidade para sempre. À medida que as interações das pessoas com sistemas de IA se tornam mais profundas e íntimas, o potencial de corrupção por ter todos esses dados armazenados por uma entidade central é muito perigoso. Isso é preocupante no lado da privacidade. Algumas pessoas temem que a IA em geral possa emergir e dominar o mundo em uma situação semelhante ao filme Exterminador do Futuro. Bem, o que provavelmente ajudaria a IA maligna seria ter acesso imediato a todas as conversas de 100 milhões de pessoas que usaram aquele aplicativo. Imagine uma IA despertando, tornando-se autoconsciente e instantaneamente podendo ler cada interação com centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Isso saberia instantaneamente todos os segredos e vulnerabilidade dessas pessoas. Mesmo para aqueles preocupados com a segurança da IA, que geralmente se opõem à IA de código aberto como o Venice, se você se preocupa com a segurança, deveria se preocupar com a coleta de dados também. Minha preocupação não é tanto o que as empresas fazem com os dados, como vendê-los para o marketing, o que pode ser irritante, mas não é o fim do mundo. O que realmente me preocupa é como os governos podem pressionar essas empresas a censurar as informações que chegam até você. Vimos um grande exemplo disso durante a pandemia, quando as empresas de mídia social foram impedidas de deixar as pessoas falarem e proporem coisas fora da narrativa oficial. Quando os sistemas de IA precisam ser compatíveis com o Ministério da Verdade do governo, isso deveria aterrorizar a todos. Eu sei algo sobre a construção de sistemas que não podem ser desligados pelos governos. Não sei nada sobre como construir um sistema de aprendizado de máquina. Não sou engenheiro, não entendo essa parte, mas entendo sistemas sem permissão. A Venice interage com GPUs distribuídos ao redor do mundo de forma sem permissão, de modo que ninguém pode desligar seu sistema ou pará-lo. Existem partes do Venice com uma interface atualmente que ainda são centralizadas, mas isso é fácil de descentralizar se necessário.
o acesso ao prompt de texto que vai para a máquina, que faz o processamento, e a resposta que volta já é feita de forma descentralizada e sem permissão, de modo que os governos não podem interromper isso, assim como não podem interromper o Bitcoin devido à descentralização. Se estivermos acessando algo por meio de uma API, isso significa que quem fornece a API pode nos desligar. Não podemos fazer isso. Precisamos acessar GPUs que podemos conectar diretamente e não podem ser desligadas. Existem várias redes dessas acontecendo agora. Estamos usando um projeto chamado Hyperbolic e outro chamado AOS, sendo esse último totalmente narrativo na cripto. Todos os pagamentos pelos recursos são feitos através de redes cripto, não podendo ser interrompidos ou desligados. Então, reconheça o que fizemos. A OpenAI é uma empresa de 50 a 100 bilhões de dólares e nós somos uma pequena startup que pode fornecer uma resposta aproximadamente igual. Já conseguimos fazer isso. Mas se você quiser fazer uma pergunta um pouco mais controversa, a Venice responderá, enquanto o ChatGPT não. A diferença fundamental é que você está pedindo a um grande modelo de linguagem para responder uma pergunta, e a mágica disso é que ele usa interferência estatística para determinar quais devem ser as próximas letras ou palavras, no padrão de palavras que começa a criar. Isso é pura inteligência estatística e matemática da máquina. O que você realmente obtém, no entanto, é uma combinação disso com um monte de vieses dos humanos dessas organizações, o que eles foram instruídos a dizer. A maneira simples de fazer isso é através de algo chamado System Prompt, ou seja, o prompt do sistema é essencialmente como um modo Deus, instruções que você dá à IA quando ela está te dando a resposta. No ChatGPT, você não pode acessar o prompt do sistema, não pode ver o que ele inclui, mas as pessoas vazaram o que ele inclui, e ele contém várias instruções como diga isso, não diga aquilo, certifique-se de que não ofender as pessoas e tente ser diverso nas representações de minorias. É difícil prever o futuro a longo prazo porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Não sei o que acontecerá nos próximos anos, mas o melhor cenário é que esta é uma ferramenta tão poderosa que aumenta rapidamente as capacidades produtivas das pessoas. Você viu isso no seu próprio trabalho. Você fez um folheto melhor, com muito menos custo, agradando as pessoas e fazendo seu negócio crescer. Quando a locomotiva surgiu, as pessoas podiam viajar centenas de milhas rapidamente e com segurança. A humanidade avançou e se tornou materialmente próspera com base no desenvolvimento tecnológico que economiza tempo e permite maior produtividade. A IA é um novo conjunto de ferramentas incrivelmente poderosas e potentes que estamos apenas começando a descobrir. Certamente deslocará partes da sociedade e mudará algumas coisas. Algumas pessoas perderão empregos porque não serão mais necessários, mas isso é progresso. Se você pode construir uma casa com 10 pessoas em vez de 100, isso é progresso, não declínio. Acho que poucas pessoas fora do mundo das criptomoedas reconhecem que os sistemas de IA podem usar dinheiro fiduciário. Uma IA não pode abrir uma conta bancária, não tem uma identidade, não pode acessar coisas de forma sem permissão através de uma interface digital nativa. Somente as criptomoedas são compatíveis com a inteligência digital. Elas são sistemas nativamente digitais, funcionam no mesmo mundo. Um agente de IA pode interagir com uma carteira de criptomoedas e enviar transações sem permissão, seguindo regras programáveis. Você não pode programar uma IA para interagir com a ShadSwap, por exemplo. Isso será uma vantagem enorme para o Bitcoin e para toda a indústria, porque há um limite que as moedas fiduciárias e os sistemas bancários atingem. Passando esse limite, eles não podem ir além. É como deixar a Terra e ir para as estrelas. As criptomoedas estarão nas estrelas e as fiduciárias estão presas na Terra. Os sistemas de IA podem usar as primeiras, mas não as últimas. Fecha aspas. Concluindo essa conversa perspicaz, Eric von Ries realmente explicou sua perspectiva de como o Bitcoin pode limitar a interferência governamental, enquanto promove mais transparência e governança honesta. Seus insights sobre a oferta limitada do Bitcoin, a crescente adoção mainstream e o papel na proteção das liberdades individuais realmente destacam o quão transformadora essa tecnologia pode ser. E aí, será que a verdadeira mudança e o progresso para a civilização podem ocorrer através das forças combinadas do Bitcoin e da IA?
Pensando de volta à época em que você entrou no mundo cripto, você se sentiu como um pioneiro excêntrico ao lado de outros primeiros adotantes? Comenta aqui embaixo, e se esse vídeo foi útil, então lucra comigo, acumule satoshis, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!